Olá pessoal, boa noite a todos. Desculpe um pouquinho o atraso, tive um problema aqui com relação à internet, então eu tive que reiniciar aqui o aparelho de rede, porque eu não estava conseguindo sinal pelo Wi-Fi, mas problema solucionado, aparelho reconectado, então vamos dar só um tempinho aqui para o pessoal estar chegando. Bom, já temos a presença da Sandra Rocha. Boa noite, Sandra Rocha. Vamos dar um tempinho para o pessoal estar chegando. Desculpe um pouquinho pelos minutos de atraso. Alguns pequenos problemas quanto ao aparelho de recepção do Wi-Fi, mas problema sanado, aparelho configurado. E Holanda também. Boa noite, Holanda, pela presença. Logo mais o pessoal vai estar chegando aí na sala, né? Então vamos dar mais um tempinho. Boa noite a todos aí. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020, faltando apenas mais um dia para nós chegarmos ao 1º de abril. Parece que o ano foi ontem que começou, né? 3 meses apenas de início de ano e muitas coisas acontecendo, né? Muitas transformações acontecendo no planeta. Mônica conseguiu entrar agora. Olha, Mônica, parabéns, Mônica, que você conseguiu aí. A Mônica é a nossa amiga lá do Rio de Janeiro, né? Ela estava com algumas dificuldades também para entrar na rede e parece que ela conseguiu sanar os problemas. Creuza também se apresentando aí, né? Vamos dar só mais alguns minutinhos aí para o pessoal ir se achegando. Boa noite, Creuza, boa noite, boa noite. Mais alguns minutinhos, vamos esperar umas 9h10, a gente começa, porque acabou me atrasando um pouquinho, né? Então o pessoal deve estar se achegando aí, se achando aí também nessa live de hoje à noite, né? Onde o tema que nós falaremos sobre anti-intolerância, não é? Então vamos aguardar mais algumas pessoas irem se achegando, irem se apresentando. 9h08 agora. Marcinha se apresentando. Oi, Marcinha, boa noite. Então vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos. Peço que vocês fiquem em harmonização. A Mônica tá aí dizendo que conseguiu, né? Parabéns, Mônica, seja bem-vindo à equipe e seja bem-vindo à turma, né? Bom, vamos começando então, para não se estender muito. Como eu falei para vocês, peço desculpa. Inicialmente tive um problema aí com a minha conexão de rede, não estava conseguindo acessar o Wi-Fi, tive que reformatar o aparelho, mas no final das contas deu tudo certo. Oi, Marcinha, boa noite, meu anjo, tudo bom? Seja bem-vinda. Sueli também acabou de entrar. Bom, vamos dando seguimento e na medida que as pessoas forem entrando, as pessoas vão se agregando aí a essa live desta noite. Sueli dando boa noite, Sueli. Bom, como foi falado desde da semana passada, inicialmente na terça-feira, quando foi que tudo começou, nós iniciamos aí com esse projeto, aonde no decorrer de 30 dias nós estaremos fazendo as vivências espirituais com propostas de tratativas profiláticas a nível espiritual. Lembrando que quando nós falamos do conceito de espiritualidade, nós estamos falando também do conceito de multidimensionalidade e o conceito de energia, tá? Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de tudo e inclusive falamos do corpo físico, da matéria. Lembrando-se da importância de se deixar um copo d'água no decorrer da live, para que esta água possa ser tratada, fluidificada e as propriedades energéticas da água preparadas na conformidade de necessidade a nível consciencial daqueles que estiverem aqui esta noite ouvindo esta live. Bom, por que o tema anti-intolerância? Como foi falado no início de todas estas lives, o objetivo é o que? São as profilaxias espirituais a nível kármico planetário. Então nós estamos, na medida do decorrer desses 30 dias, trabalhando juntamente com o Conselho Kármico Espiritual da Terra, todas aquelas situações, todas aquelas ações e temas que estão relacionados com os karmas coletivos do nosso planeta. E qual o maior
influência a nível kármico planetário que não a intolerância, né? Desde que o homem é homem, desde que o homem habita esse planeta, desde que ele foi consagrado a oportunidade de estarmos aqui estagiando nesta terra, nós vivemos em conflitos sociais. O porquê se estabelece esses conflitos sociais? Porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a forma de visão igual ao próximo. Então vai ter aquele que prefere o azul, vai ter aquele que prefere o preto, vai ter aquele que prefere o branco. Então cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem o seu conceito de ideias, cada um tem o seu sistema de crença, cada um tem o seu conceito de filosofia. Porque ninguém é igual a ninguém e ninguém é uma cópia do outro. Mesmo quando nós temos dois filhos provenientes da mesma placenta, gêmeos, né? Vocês vão perceber que nenhum deles são totalmente semelhantes ao outro. Eles podem ter até o traço fisionômico parecido, mas eles vão ser individualidades, cada qual com as suas necessidades, cada qual com seu estágio evolutivo e cada qual com os seus gostos, cada qual com as suas tendências. Então, uma vez que nós somos convidados a viver em sociedade, conviver em um meio adverso, de tantas formas de pensamento, de tantas estruturas sociais, é natural que nós nos deparemos com o diferente. Porque, volto a dizer, ninguém é igual ao outro e ninguém pensa da mesma forma. Cada qual tem a sua conceituação interna. Então é muito interessante quando nós falamos a questão de tolerância, é justamente a intolerância do homem perante a forma de pensar do seu semelhante. Porque nós temos um defeito muito grande, todos nós, quando eu falo todos nós, eu também me insiro nesse contexto, porque eu não sou melhor do que ninguém, e não é porque eu estou aqui fazendo uma live com o intuito de nós trabalharmos as tendências kármicas do planeta, que isso me coloca como fora dessa necessidade evolutiva, né? Sou tão falho e imperfeito como aqueles que também estão me ouvindo nesta noite. Mas é muito interessante que nós vamos perceber que todas as atrocidades que existiram na história da humanidade, as guerras, as desavenças sociais, as guerras de estados, as guerras nacionais, as guerras por crenças e religiosidades, todas essas inconsequências na trajetória humana, dar-se justamente pelo fator chamado intolerância. Então, a intolerância, ela desde que o homem é homem e desde que o homem é convidado a estagiar nesse planeta Terra, o grande problema do homem é a sua intolerância. E é muito interessante que nós sabemos, através da própria espiritualidade, através de obras magníficas, através da proposta de autoconhecimento que as doutrinas, que as religiosidades nos apresentam, principalmente o conhecimento da espiritualidade partindo das obras de Allan Kardec, é muito interessante que nós vamos compreender que todos aqueles que aqui se encontram nesse planeta são justamente devedores kármicos. São consciências que não se adaptaram a um processo evolutivo nos seus planetas de origem, nas suas órbitas de origem, e todos aqueles que não estabeleceram uma sintonia vibratória com as suas moradas planetárias, receberam o convite através das potestades espirituais do plano superior do nosso sistema solar, a aqui estarem nesta existência, nesse planeta, trabalhando assiduidamente aquilo que nós não conseguimos evoluir nos nossos planetas de origem. Então, mais uma vez, a providência nos dá a oportunidade de aqui nos reunirmos, de aqui nos congregarmos como humanidade Terra, para justamente recomeçarmos aquilo que nós não soubemos aproveitar nos planetas em que nós habitávamos. E por que hoje nós estamos aqui? Por que muitos de nós, ciente de que o universo ele é habitável, ciente de que cada planeta ele tem a sua civilização, cada planeta tem as suas raças e espécies apropriadas ao seu meio. Por que nós não estamos lá? Por que nós estamos justamente aqui, num pequeno planeta, na Via Láctea da galáxia, diante de toda uma grandiosidade do universo, mas por que nós estamos aqui, nesse pequeno grão de areia, na imensidão do universo? Porque em algum momento, lá onde nós estivéssemos, lá nós onde estávamos, também nós fomos intolerantes.
também nós nos tornávamos pessoas intoleráveis, porque nós não conseguíamos aceitar a evolução de onde nós ali estávamos, porque tudo evolui. Como a Terra hoje está passando por um processo de evolução e nos convida a um processo de interiorização e um processo de reflexão sobre a nossa postura com o meio. E todos aqueles que não se adaptarem a essas mudanças planetárias, todos aqueles que não se adaptarem ao progresso, todos nós sabemos que aqui não permanecerão nesse planeta. Desde que, durante muitos anos, a espiritualidade, através de muitas formas de pensar, através não só da doutrina espírita, mas também de todas as formas que levam a consciência do homem a um conceito de espiritualidade, nos alerta de que se dá uma transformação no nosso planeta e que aquelas consciências que aqui se encontram e não se enquadrem a nível vibratório às mudanças do planeta, estas serão convidadas a estagiar em outras moratórias, em planetas primitivos, para lá dar-se continuidade. E por que nós iríamos para lá? Porque nós somos pessoas ainda intolerantes. Porque nós queremos que o mundo supra as nossas necessidades, porque nós queremos que o mundo faça aquilo que nós queremos. Nós ainda somos aquelas crianças birrentas que, quando nos é negado aquilo que nós queremos, nós nos jogamos no chão de um supermercado, gritamos e berramos para o Criador que nós estamos insatisfeitos, porque o mundo não satisfaz as nossas necessidades. Ora, mas o mundo não é obrigado a satisfazer as nossas necessidades. O mundo e o universo não se resume apenas ao planeta Terra. O planeta Terra é um dentre uma infinidade de planetas, diante de uma orquestra, digamos assim, de engenhosidade superior. Então o mundo não tem que viver na nossa necessidade, o mundo não tem que suprir as nossas carências afetivas e espirituais, porque ainda uma coisa que predomina no homem é o ego. O ego, ele é a mãe de todas as dificuldades que nós vemos passando no decorrer da nossa existência, porque o ego, ele aflora muitas situações na nossa sociedade contrária ao critério daquilo que se denomina de virtude. Então tudo que é contrário à virtude, ele é filho do ego. E um dos filhos do ego, que é a chaga da humanidade em todos os planetas em processo de evolução, é a intolerância. Nós vamos ver em obras de Edgar Armond, quando ele fala e nos apresenta sobre os exilados de Capela. Nós vamos ver a obra de Chico Xavier, A Caminho da Luz, quando ele nos apresenta também pela primeira vez o sistema de Capela e explica que todos aqueles oriundos daquele planeta que não se adaptaram às mudanças evolutivas, eles receberam da providência um convite para que aqui ou em outras moradas eles aprendessem a serem humildes, eles aprendessem a serem pacíficos, eles aprendessem a se tornarem espíritos mais tolerantes. O que é interessante é que, nos dado a oportunidade pela providência superior de aqui estarmos para aplacarmos a nossa intolerância com o meio, nós trouxemos de outras moradas e de outros orbes as mesmas intolerâncias que nós lá tínhamos, porque aqui continuamos ainda aquela mesma criança birrenta se jogando num supermercado, querendo que Deus, querendo que a superioridade supra as nossas necessidades egóicas. Então nós transportamos de nossas moradas ancestrais, de nossas escolas ancestrais, para o planeta Terra a nossa intolerância. Então, se nós voltarmos para o passado, aqui mesmo nesta existência terrena, nós vamos observar na própria história cíclica da humanidade que todos os acontecimentos provenientes da intolerância geraram o caos, geraram o medo, geraram as angústias, os sofrimentos e os dissabores humanos. É muito interessante que, se nós estudarmos um pouco sobre a vida de Joana d'Arc, é muito engraçado e muito contraditório,
porque nós temos ali uma figura que foi de grande importância na França Antiga, uma pessoa que tinha uma incumbência de trazer a independência de um país, a libertação de uma posse inglesa, e nós vamos observar que a própria intolerância filosófica, a intolerância de ideias, a intolerância de religiosidade, faz com que aquela própria moça, até então adorada por uma comunidade, seja levada à fogueira, porque aqueles que não a compreendiam e aqueles que queriam a posse foram o quê? Intolerantes. Nós vamos observar na história da Idade Média as perseguições religiosas entre disputas de muçulmanos contra cristãos, as invasões comandadas pela própria igreja, a mando dos homens papais. Tudo isso daí é fruto da intolerância. A Segunda Guerra Mundial é o fruto da intolerância, porque nós ainda não conseguimos olhar para o próximo como se o próximo fôssemos uma parte de nós mesmos. Em algum momento, em outra moratória, em outra morada celestial, nós de lá fomos exilados, de lá fomos retirados pela intolerância. Então está na hora de aqui, enquanto estamos nesse planeta, com a oportunidade que nos foi dada, de aprendermos a sermos mais tolerantes. Todas as consequências que acontecem no mundo, todos os dissabores, todas as calamidades a nível mundial e social, parte da intolerância. A intolerância, ela se camufla de todas as formas. A intolerância, ela se infiltra no seio religioso. A intolerância, ela se infiltra no contexto filosófico. A intolerância se infiltra dentro do conceito de política. A intolerância, ela entra e penetra no campo social, aonde há a influência do homem, porque o homem é uma parte de um todo. O homem move o todo. Então, até quando nós vamos ficar migrando de lugar em lugar, de escola em escola, como pessoas indecisas, como crianças birrentas, sem compreender do nosso verdadeiro papel, que cabe a cada um de nós nos tornarmos pessoas tolerantes na busca e na proposta de um mundo melhor. Então nós vamos ver que todos os acontecimentos da humanidade, que trouxe dor, que trouxe sofrimento, que trouxe massacres, que trouxe a fome, a miséria, tudo partiu da intolerância com o próximo. Nós temos que entender, como voltamos a falar no início, ninguém é igual, cada qual tem a sua forma de pensar, cada qual tem o seu processo evolutivo, cada qual tem a sua forma de interpretar e de compreender o mundo. Compete a nós saibamos respeitar a forma do outro de pensar. Temos que entender que aquele que pensa de uma forma redonda, ele tem o direito de pensar diferente daquele que pensa de uma forma quadrada. Como aquele que pensa de uma forma triangular, lhe compete e lhe é dado o direito de pensar daquela forma. Porque todos têm o propósito de, nesta terra, evoluir. Até quando nós seremos exilados? Até quando nós seremos expulsos por sermos intoleráveis às mudanças? O planeta está nos convidando para que nós possamos refletir mais internamente sobre as nossas próprias posturas internas. Há anos que a psicologia vem nos falar que todos nós trazemos sombras. Está na hora de nós chamarmos estas sombras, termos uma conversa frente a frente com estas sombras, e não esconder as sombras através de uma hipocrisia exacerbada. Nós vamos observar em todas as passagens do Evangelho que aquilo que o Cristo mais confrontou foi a hipocrisia humana. A hipocrisia, ela é apenas um fruto da intolerância. Até quando nós seremos hipócritas para conosco mesmo? Até quando nós vamos ficar brigando com as nossas sombras? Está na hora, gente, da gente sentar de frente a frente para as nossas sombras, conversar com as nossas sombras e perceber que as nossas sombras, ela não é um elemento à parte na criação, ela é nós ainda num processo de transformação. É muito interessante que Paulo vai dizer que existe
o eu agora, o homem que ainda é velho, o homem que ainda está num processo evolutivo. Mas esse homem velho, ele anseia em se transformar num homem novo. Ele anseia em ser um homem novo. Ele tem uma meta, ele tem um ideal, ele tem uma proposta. E Paulo fala que quando nós nos encontramos com este homem novo, quando nós nos encontramos com a mocidade espiritual que nós trazemos dentro de nós, nós agasalhamos este homem velho, porque este homem velho, ele apenas estava carente, este homem velho apenas necessitava ser amado. E o amor tem que partir por nós mesmos, compreendendo as nossas imperfeições, compreendendo que o planeta não pede e não convida super-heróis. Super-herói é um conto, é um mito, que foi necessário e ainda é necessário para educar os jovens, para que nós possamos ter símbolos. Quem não acha bonito, não acha lindo, nós termos personagens, seja na história em quadrinhos, sejam em contos literários, aquele personagem que nos inspira, que nos dá vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Porque esse personagem está nos mostrando que ainda existe uma sombra a ser trabalhada. E esta sombra principal, esse karma que nós vemos trazendo há milênios nesse planeta, é fruto da intolerância. Nós vamos ver numa passagem linda e maravilhosa do Evangelho, quando uma adúltera ela está para ser apedrejada pela intolerância dos homens que se diziam representantes do Criador, representantes da divindade. Porque o homem, na sua intolerância, não conseguia compreender a dor do outro, não conseguia se colocar na dor do outro. Era muito mais fácil julgar, era muito mais fácil condenar, era muito mais fácil criticar do que dar a oportunidade de você compreender e entender a imperfeição do outro, o que levou o outro a cometer aquele ato. E Jesus mais uma vez nos dá uma lição de reflexão, quando ele pede que nós, antes de realizarmos qualquer ato julgatório, qualquer ato da nossa parte, que nós olharmos para dentro de nós, para as nossas próprias sombras, porque quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós trazemos alguma imperfeição, porque como eu falei, todos nós já fomos expulsos de algumas moratórias, todos nós já fomos expulsos de algumas escolas, porque nós reprovamos. E até quando ficaremos reprovando de escola em escola, porque nós não nos tornamos pessoas tolerantes com o nosso semelhante. É muito interessante que, passadas-se todas as transformações, calamidades da sociedade, para refrear o ego do homem, para que nós possamos tornar pessoas mais tolerantes, hoje, a vida nos convida para o nosso seio do lar, para a proximidade da nossa família, da nossa casa, para que nós possamos, antes de voltar a atuar no mundo, reconciliar com as nossas sombras. Então, meus irmãos, pensemos na oportunidade que o universo está nos dando, que a espiritualidade está nos dando, de refrear as nossas ações. O planeta, meus queridos, precisa respirar. O planeta precisa também de um tempo. O planeta necessita um pouco de desafogar da loucura humana, da ansiedade humana, da compulsividade materialista que o homem criou. Se ao universo, se a natureza não nos parasse, nós mesmos acabaríamos com tudo. Nós mesmos nos consumiríamos no mundo que nós estávamos criando, diante de uma intolerância incompreensível para conosco mesmo. O universo está nos convidando a esta reflexão. Então aproveitemos este momento de quarentena, este momento na nossa casa, no nosso lar, para olharmos para as nossas sombras. Convide a sombra para conversar frente a frente com você. Trabalhe com esta sombra, porque essa sombra é apenas um homem velho que está sendo convidado a se transformar para nascer um homem novo dentro de todos nós. Essa sombra não é aquele monstro terrorista que nós temos medo e que tentamos colocar embaixo do tapete, como se nós varrêssemos uma sujeirinha e tentamos esconder a sujeira do outro. Não vai esconder, porque a sombra está dentro de nós. E esta sombra milenar que acarreta um karma coletivo é a intolerância. E é muito interessante que mesmo diante dessa quarentena, que o universo vem nos convidando a refrear os nossos instintos e as nossas ações para com o meio, que hoje, agoniado por estarmos retidos numa quarentena,
agoniado por estarmos dentro do nosso lar, porque até então nós estávamos criando um mundo tão acelerado, um mundo tão frenético, que hoje é difícil para as pessoas acalmar o pensamento. É muito difícil para as pessoas serenar o pensamento. É muito difícil para as pessoas lembrar que tem família. Porque até pouco tempo atrás, recentemente, nós estávamos abdicando de nós mesmos por uma questão monetária. Nós estávamos abdicando das nossas famílias pelo ter. Estávamos esquecendo de ser. Então é o momento agora de resgatarmos tudo aquilo que nós estávamos perdendo. É o momento agora de resgatarmos a nossa essência e de compreendermos que não será o outro que vai mudar o planeta enquanto eu não mudar a mim mesmo, enquanto eu não trabalhar com as minhas imperfeições. E é muito interessante que agora que nós estamos em casa e que nós não estamos mais na rua, no convívio social, onde nós não podemos ser intolerantes com os outros, onde nós não podemos ser intolerantes num semáforo, quando alguém fecha a gente numa curva e a gente é intolerável com o outro, quando a gente tenta furar uma fila de um mercado, não pensando que outros também têm o direito de estar ali na fila, quando nós estamos no meio de um convívio social, querendo tirar vantagem do semelhante, não tendo paciência com as ações do próximo, hoje, trancafiado em nossas casas, no momento de quarentena, nós estamos levando para as redes sociais a nossa intolerância. Hoje, se nós nos colocarmos para observar todos os conteúdos que são postados na internet, é só briga, é só confronto de opiniões, é só desavenças de opiniões. Gente, nós estamos tirando as brigas da rua, os conflitos da rua, a intolerância da rua e estamos levando essa intolerância para as redes sociais. Porque essa intolerância está dentro de nós, enraizada ainda na nossa imperfeição moral. Nós estamos repetindo como uma bola repetitiva, na mesma frequência, nos mesmos padrões que em um dado momento nós estávamos fazendo numa outra moratória. Repetimos de ano para que nós aqui refizéssemos de uma forma diferente. Chico vai falar que não é nós não temos como voltar atrás, mudar aquilo que já foi feito. Se nós erramos, erramos. Nós não podemos nos prender ao passado e compreender que o futuro ele será a medida do hoje. Então nós não podemos ficar presos no passado de uma forma doentia, de uma forma estagnada, mas também não podemos ficar muito presos no futuro, apenas pensando no futuro e esquecer que dependemos do agora, deste presente. Porque senão, meus queridos, a Terra gira, a Terra evolui, a Terra progride, e quando nós acordarmos de um sono profundo, estaremos num lugar primitivo, sendo convidado a recomeçar novamente. E o que a espiritualidade vai falar? Olha, você não trabalhou o teu orgulho, olha, você não trabalhou a tua vaidade, acima de tudo, você não trabalhou com a tua tolerância, você consigo mesmo. Então aprenda, meu irmão, acima de tudo, ser tolerante para consigo, para que você possa desenvolver a tolerância com o próximo. Não importa se aquela pessoa tem uma religião diferente da sua, não importa se aquela pessoa tem uma forma de pensar diferente da sua, não importa se o cara é Bolsonaro, se o cara é petista, se o cara é PSDB, não importa. O universo nos convida a que todos nós pensemos. Pensar é um atributo da alma. Porque se a gente privar o próximo de pensar, é a mesma coisa de nós colocarmos um pássaro dentro de uma gaiola. Deus, o universo, criou o pássaro para voar livre e solto na natureza. O que encanta os nossos ouvidos é o canto. Um pássaro dentro de uma gaiola, o canto dele é sofrido, o canto dele é triste. Por quê? Porque Deus não fez o homem para viver numa gaiola. Deus não fez o homem para reter os seus pensamentos. O pensamento é um atributo do espírito e é concedido ao homem de pensar, é concedido ao homem o direito de se expressar. Falamos de democracia, falamos de uma terra democrática, então realmente a democracia parte da solidariedade. A solidariedade parte da tolerância para qual o semelhante. Não importa se aquela pessoa tem uma forma diferente de pensar. Não importa se na nossa
compreensão, diante daquilo que nós acreditamos, achemos que seja superior ao outro, tenhamos a humildade, porque ninguém é superior ao outro. É apenas uma forma de pensar. E cada um vai ter a sua forma de pensar, cada um vai ter o teu processo evolutivo, cada um está numa sintonia. Uma coisa muito bonita que eu aprendi certa feita com a espiritualidade, quando a espiritualidade se diz o seguinte: Alex, meu querido, cada crença, cada ideologia, cada forma de pensar naquilo que vocês denominam de religiosidade é apenas uma nota harmônica diante da orquestra sinfônica do universo. Olha, reflitam, cada forma de pensar, cada ideologia, cada crença, cada religiosidade é apenas uma nota diante de uma escala sinfônica e harmônica do universo. Então a espiritualidade, ela não está exigindo que você pense igual ao outro. A espiritualidade não está querendo que todo mundo seja quadrado e que, como cavalos, sejam comandados sem a reflexão do pensamento, sem a racionalidade. Mas a espiritualidade pede, acima de tudo, que sejamos tolerantes para com o próximo, que sejamos toleráveis com o próximo. Que nós, ao nos congregarmos na nossa casa de oração, no nosso templo de religiosidade, na nossa forma de nos unirmos e de nos congregarmos, aquilo que nós temos por espiritualidade, primeiramente o que nós temos que fazer é deixar aquele saquinho pesado de pedra que nós trazemos amarrado na cintura e coloquemos de lado. Está na hora da gente tirar esse peso do nosso corpo, está na hora da gente tirar essas pedrinhas, porque na primeira oportunidade que nós temos, nós atacamos pedras, nós jogamos pedras. A gente vai ver numa obra maravilhosa e brilhante de Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier, de autoria do Espírito de Emmanuel, onde ele mostra até que ponto se leva a intolerância. Pregamos há 2000 anos atrás um homem que viveu o amor, que exemplificou o amor pela intolerância. Queimamos pessoas nas fogueiras pela intolerância. Geramos genocídios e atrocidades humanas em nome da intolerância. Essa intolerância foi o que nos expulsou das nossas moratórias, dos nossos familiares siderais. E hoje estamos trazendo essas nossas intolerâncias que está dentro de nós para o mundo de fora. E hoje, diante dessa quarentena, estamos levando a intolerância para dentro das redes sociais. Basta expressarmos a nossa opinião partidária e geram-se as polêmicas sociais. Basta eu expor a cor que eu gosto, o meu sistema de crença, a minha forma de pensar, que geram-se as guerras, geram-se as divergências e redes sociais. Por quê? Porque nós não somos toleráveis nem mesmo conosco mesmo. Porque diante daquilo que foge à nossa linha de pensamento, diante daquilo que é contraditório à nossa forma de pensar, se nós formos tolerantes para conosco mesmo, nós freamos a intolerância para com o próximo. Mas a nossa vaidade, a nossa prepotência e o nosso ego leva ao confronto. Porque o meu ponto de verdade é melhor do que o do semelhante. Porque se eu sigo uma cultura e uma tradição, me dá o direito de pensar que eu sou superior ao próximo e ao semelhante. Pelo amor de Deus, acordemos, porque todos os grandes mestres de sabedoria, todos os grandes mestres do amor, se colocaram como servo do Criador, vieram nas formas as mais humildes possíveis, as formas mais camufladas, para nos ensinar que está na hora de nós nos tornarmos. Se a pessoa posta algo na rede social, que tem uma forma de pensar, que defende o Bolsonaro. Pessoal, vocês ainda estão me vendo aí? Eu acho que deu uma pausa aqui na internet, não sei se vocês estão conseguindo me ver, como que está a internet aí. Sinalizem aí se vocês ainda estão conseguindo me ver, porque eu acho que deu uma travada aqui na internet. Vocês estão conseguindo me ver? Isso, então vamos lá. Vocês estão conseguindo me ver, né? Tá todo mundo me assistindo ainda aí, né? Deu uma pausa aqui, eu tive um problema aqui na internet. Só me digam se vocês ainda estão conseguindo assistir. Tá ok, muito obrigado, gente. Então vamos lá então, para não perder no tempo. Então, como eu estava falando,
O tema de hoje foi justamente a questão da intolerância, porque não adianta nós falarmos de paz, não adianta nós falarmos num futuro melhor, não adianta nós queremos uma proposta de um planeta melhor, quando nós ainda não temos tolerância nem mesmo para com as nossas próprias imperfeições, nem mesmo para conosco mesmo. Então, meus irmãos, se a gente quer que o mundo se torne um lugar melhor, respeite o seu próximo. Quando uma pessoa for lá e colocar alguma coisa na internet, uma opinião a favor ou contra o Bolsonaro, se a pessoa for lá colocar na internet algo contra ou a favor ao PT, se a pessoa for lá na internet colocar algo a favor ou contra a sua religião, a sua crença, a sua filosofia, a sua forma de pensar, sejam tolerantes. Entendam que ninguém veio a esse planeta para pensar igual ao outro. Que Deus é tão grandioso naquilo que Ele faz, que Ele permite um vasto caminho. Ele permite um vasto caminho para que todos cheguem ao mesmo ponto final. Deus oferece um recurso grandioso de uma vasta oportunidade de caminhadas para que até mesmo o cego possa chegar até o seu destino, mesmo que ele não possa ver com os olhos físicos. Deus oferece a oportunidade de crescimento para todos. Talvez aquele que se acha superior, porque pensa que ele é superior, reflita um pouco, convide, chame a sua sombra neste momento e pense se realmente és tão superior quanto pensa, porque um sistema de crença não é superior ao outro. Um sistema de ideias e de filosofia é apenas um ponto diante de uma orquestra maior. Como os espíritos falam, cada pensamento, cada ideia, cada crença é apenas um ponto, é apenas uma nota de todo um conjunto de instrumentos harmônicos que consolidam o progresso e a evolução no universo. Então, gente, vamos agora neste momento fazer a vivência. Vamos pedir para vocês que neste momento vocês fechem os seus olhos, que neste momento nós possamos nos unir ao Conselho Kármico Planetário e entender que todos nós fazemos parte de uma grande egrégora, de uma grande família em nome do amor desse planeta. E que a vivência de hoje seja para que nós trabalhemos o karma de toda a nossa evolução nesse planeta, que é o karma coletivo gerado pela intolerância. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, vamos limpar o nosso coração, vamos chamar as nossas sombras neste momento. Convide a sua sombra, meu irmão, sente com ela frente a frente, olhe nos olhos dela, olhe para dentro dela. Essa sombra é você mesmo, não é um outro. Ainda somos nós, tentando trabalhar o homem velho que ainda habita dentro de nós. Mas lá na frente há um homem novo, apenas esperando que nós nos reconciliemos com o homem velho de dentro de nós. Por isso eu peço que neste momento peçamos perdão pelas nossas atrocidades, pelas nossas escolhas inequívocas, por todos os atos e ações da humanidade que trouxeram dor e sofrimento decorridos da intolerância, da incompreensão. Rogamos ao Criador que através da espiritualidade, através da inspiração, sejamos tocados em nosso coração, para que nós possamos nos tornar pessoas mais amenas, mais fraternas, mais tolerantes, mais amorosas. Que nós possamos nos colocar no lugar do outro, antes de condenar, antes de julgar, antes de sentenciar. Que nós nos coloquemos como servos,
na nossa humildade, na nossa simplicidade, na nossa pequenez. Que nos tornemos servidores de uma causa maior, chamada amor. Que abdiquemos do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa prepotência, para que nós possamos nos tornarmos pessoas mais mansas, mais pacíficas, mais tolerantes para com o próximo, para conosco e para com todo o planeta. Que o Conselho Kármico Planetário ouça as nossas preces, ouça o nosso pensamento, acolha os nossos sentimentos, acolha os nossos pensamentos numa conjuntura de amor para com todo esse planeta. E assim, agradecemos mais uma vez por esta noite aqui reunidos com o mesmo propósito, com os mesmos ideais, nesse período de quarentena. Sejamos mais tolerantes, mais afáveis, mais acolhedores. Se ofereçam como redes para ajudar o próximo. Aqueles que não podem sair nas ruas porque são grupos de risco, se ofereça a ajudar. Acolha o teu próximo. Antes de dormir, chame tua sombra, essa sombra birrenta, essa sombra que grita dentro de nós. Olha para ela, dá um abraço bem forte nessa sombra, agasalha essa sombra com toda a força do seu coração e diz para ela: você é parte de mim, como eu sou parte de você. Eu te amo porque você também é fruto do amor. E entenda que essa sombra também está aqui para evoluir, também está aqui para crescer. E passado essa transição, passado essa transformação, você vai ver que essa sombra era o homem velho que habitava dentro de você, ansioso para conhecer e botar para fora o homem novo que há de nascer. Gratidão, muito obrigado por mais esse encontro essa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.